Bem, meus amigos, vamos conversar hoje sobre aquilo que rege a humanidade, que nos rege como pessoas, que é a necessidade que temos de consumir, que é a necessidade que temos, que somos a sociedade da falta. Sempre estamos procurando alguma coisa, sempre está nos faltando alguma coisa. Nunca está bom, nunca estamos satisfeitos e satisfeitos. Ao contrário, lembro da fábula de Sísifo, aquele que foi condenado a rolar uma pedra morro acima, e cada vez que ele chegava lá, a pedra voltava. Para muitos, essa foi uma definição de pessoas que iam e não conseguiam concluir nada. Mas hoje em dia existem outros entendimentos que dão conta de que, na verdade, isso é a insatisfação que permeia no meio de nós outros. Nada está bom. Fazemos uma coisa e 5 minutos depois já estamos prontos para querer outra coisa. Se pararmos para pensar, a angústia e o ressentimento que nos cercam e até nos atingem de cheio, estão diretamente relacionadas com esse problema da insatisfação gerada pela eterna busca da felicidade. A felicidade é um estado em que você só vai conseguir atingir, creio eu, a partir do momento que você entender que você não precisa de tanta coisa para viver. Que você não precisa de tanta coisa para ser feliz. O que você precisa, na verdade, é se entender, é tentar, é buscar compreender que essa imposição que nos é feita por um mundo consumista, um mundo em que as pessoas querem cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, nunca vai ter fim. Nunca vai ter um momento em que você vai se dar por satisfeito. Tudo bem que nós somos criaturas que realmente procuramos entender, caminhar e conhecer. Tudo bem que faz parte da natureza humana essa vontade de andar, essa vontade de aprender, essa vontade de evoluir. Mas como eu professo a crença de que tudo deve ser pelo nem tanto ao mar, nem tanto à terra, deve ser pelo centro, deve ser pela média, deve ser dotado de limites, eu acredito, sinceramente, que enquanto não entendermos isso, vamos acabar nos tornando, vamos acabar com a nossa sociedade atual. Existem filósofos que dizem que daqui a 1000 anos, quando nossos descendentes forem pesquisar sobre a nossa sociedade consumista, vão descobrir que nós éramos mimadinhos e ressentidos. Vão descobrir que era uma sociedade que não visava o bem comum no sentido de que todos tivessem o suficiente para viver. Não. Tanto é verdade que, segundo, por exemplo, professores como o professor Pondé, dizem que as pesquisas na área de humanas hoje mais confiáveis são as pesquisas feitas pelas agências de pesquisa, as pesquisas publicitárias. Por quê? Porque as pesquisas publicitárias revelam a verdade para os seus contratantes. Uma empresa contrata o departamento de marketing de uma empresa contrata uma agência de pesquisas
para estudar se tal produto está bom, ou se precisa ser melhorado nisso ou naquilo, quer a verdade, não quer ideologia. Não passa pelo estudo de político. Ela quer saber o que é que cada camada social deseja. E isso tem feito, isso tem um efeito muito grande, porque se não for verdadeiro, simplesmente a agência perde o cliente. Ou o diretor de marketing perde o emprego. Então as pesquisas, segundo esse professor, mais confiáveis são as pesquisas de mercado, as pesquisas publicitárias. Porque as pesquisas de política, essas realmente são problemáticas no Brasil, para dizer o mínimo. Né? Nós precisamos entender, nós precisamos nos compreender que uma sociedade justa, igualitária, não precisa ser de esquerda. Aliás, a esquerda morreu justamente porque algumas e grandes sociedades, como é o caso da Alemanha, como é o caso dos países escandinavos, como é o caso de muitos países no mundo, criaram a sociedade do bem-estar social, do welfare state. Aquela sociedade em que as pessoas não têm que lutar pelo mínimo que precisam para viver com dignidade. Elas precisam e fazem isso dando ao cidadão todas as condições para ele se desenvolver dignamente. Mas mesmo assim, ainda somos seres que somos os seres da falta de liberdade, porque sempre achamos que a nossa liberdade é pequena, da falta de estrutura, porque sempre achamos que alguma coisa mais tinha que ser feita, da falta de compreensão dos nossos pais, porque sempre achamos que os nossos pais têm mais defeitos do que qualidades, da falta de compreensão entre nós mesmos, entre uns e outros, entre todos, entre os que vivemos, para entender que todos têm direitos e obrigações iguais. Portanto, não há privilegiados, não há superiores ou inferiores, e há sim uma sociedade em que as oportunidades são iguais. Com o advento dessa sociedade de bem-estar social, nós tivemos o fim das ideologias. Segundo Daniel Bell, um escritor, um sociólogo americano do século passado, que faleceu, nasceu em 1919 e faleceu em 2011, em que ele escreveu três grandes livros, né? 2 deles considerados os livros entre os 100 livros mais importantes já escritos até hoje, pelo menos até agora. E nesses livros ele tem um que é o fim das ideologias, justamente por causa do progresso econômico e social que as sociedades trataram, principalmente na Europa e esses países que eu já citei, trataram de suprir as necessidades básicas das crianças desde o nascimento e automaticamente das famílias. Um exemplo que me deixa que me chama muita atenção, é o fato, por exemplo, de o Japão estar realizando agora uma Olimpíada, mas que em 1964, 16 anos apenas após, 19 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, onde eles foram devastados por 2 bombas atômicas, eles já tiveram condições de fazer uma Olimpíada, apresentaram ao mundo o trem-bala e várias inovações tecnológicas que surpreenderam a todos que foram lá. Deram tanto, e por isso que eu falo que o meio termo é o melhor caminho, deram tanto que hoje a sociedade japonesa é uma sociedade que vive um dilema. Ela não consegue querer ser feliz, ela sequer consegue sorrir. A maioria da sociedade japonesa hoje atravessa esse dilema.
Por quê? Porque eles construíram demais, fizeram demais, cresceram demais. Hoje, o Japão é um país que poupa tanto, que o governo pede que eles gastem, porque poupança demais também é um exagero. Aquilo que nos falta aqui, lá sobra. Então, como somos essa sociedade que visa sempre o querer mais e mais e mais, sem limitações, até tem uma piada dita, eu li em algum lugar, que diz que nossos filhos são que nem cartão de crédito, precisam de limites. E eu diria mais, eu diria que nossa sociedade em geral precisa de limites. Há uma, porque quando recebe os seus direitos, não sabe ser inteligente o suficiente para entender que aquilo foi uma conquista. Ou seja, são ingratos. E quando não são ingratos, acham que foi pouco, ficam ressentidos. Creio que caminhamos para uma mudança estrutural muito grande. Os avanços no feminismo, os avanços na liberação da mulher, automaticamente estão fazendo que a sociedade que não tem uma religião, por exemplo, que não esteja voltada para fundamentos e compromissos religiosos, e eu não estou defendendo a religião aqui, estou fazendo uma constatação. O que quer dizer isso? Quer dizer que a mulher que não é a mulher moderna hoje, a mulher independente que trabalha fora e não está vinculada a uma família, a filhos, a alguma coisa, tem em média meio filho, um filho na vida. E a sociedade das mulheres, principalmente evangélicas, no caso do Ocidente, tem 3, 4 filhos. Isso vai fazer com que o mundo sofra uma transformação e daqui a pouco as religiões serão de novo os ditadores das regras de vivência e convivência. No Oriente, então, não precisa nem se falar. As mulheres estão cada vez mais engravidando, cada vez mais tendo filhos, e estão crescendo. E vão trazer para nós essa noção de que o excesso de consumo é um pecado. É uma coisa que falta, é uma falta para com Deus. E de outro lado vão retirar, corremos o risco de que retirem todo esse progresso que as mulheres tiveram, desde o direito ao voto, ao direito a trabalhar fora de casa, ao direito de ser independente, ao direito de não querer casar, e se casar, casar quando quiser, ao direito de ter ou não filhos, ao direito de traçarem os rumos de suas próprias vidas. Eu sou um defensor irremovível dessas conquistas das mulheres. Esperava realmente que o mundo caminhasse para que esse tipo de conquista se espalhasse, mas que a mulher não esquecesse uma coisa, que é fundamental. Elas precisam ser desejadas. Hoje, com a ditadura da beleza, com a ditadura da magreza, com a ditadura das modas que vêm principalmente da Europa, as mulheres estão se arrumando tanto, estão se enfeitando tanto, estão se perfumando tanto, que estão perdendo o encanto natural. Aquilo que se chamava na década de 80, 70, de it, aquele elan que elas traziam consigo, que era algo que as tornavam desejáveis. Hoje não. Hoje a mulher independente, se quiser, ela tem sexo a hora que ela quiser, ela paga o motel ou divide a conta do motel, ela paga a despesa e vai para a casa dela e acabou. Vejam bem, não estou fazendo uma crítica à independência das mulheres. Jamais. Inclusive, sou daqueles que professam
a crença de que a mulher tem o direito de fazer o que quiser do corpo dela. O que quiser. A responsabilidade é dela. Se isso é ser abortista, então eu sou. Não acredito que seja abortista. Porque se fosse a minha mulher, se fosse a minha filha, eu não pediria, e elas me consultassem se deveriam ou não fazer um aborto, eu seria contra, sou contra. Mas sou a favor da liberdade da mulher. Sou a favor de dar opiniões. Mas elas decidem. Porque, do contrário, seremos sempre escravizados. Aliás, o professor Leandro Carnal fala em suas aulas que até mais ou menos o século XIV, o século XV, até o século XVI, nesse período aí, as mulheres também não eram as mães que são hoje. Aquela mãe do avental todo sujo de ovo, aquela mãe que morre pelo filho, aquela mãe que o filho é tudo para ela, não era assim naquela época. As mulheres tinham tanto a obrigação de se casar e procriar para gerar mão de obra, principalmente as mulheres pobres, principalmente as classes mais baixas, para gerar mão de obra, que no fim ela não sabia nem o nome direito dos filhos. Essa que é a verdade. Então eu também não quero esse tipo de retração. Eu espero que a nossa sociedade seja uma sociedade que descubra o caminho do meio enquanto é possível. Seja em todos os ambientes. Vamos parar de ser ressentidos porque não nos deram isso ou aquilo, não nos deram aquele ou o outro direito que nossos pais deixaram de fazer ou fizeram isso. Vamos deixar de culpar os outros e vamos passar a nos responsabilizar por nós mesmos. Essa é a mensagem que eu deixo hoje. Vamos pensar um pouquinho. Você compra um celular hoje, daqui 1 hora esse celular está velho. Você tira um carro 0 quilômetro de uma concessionária, ele já perde 20% do preço só no fato de emitir a nota fiscal e emplacar. Essa que é a verdade. Compre um carro agora, 0 quilômetro, paga 50 mil reais. Dali 1 hora volte para vender. Se você conseguir mais que 40, você é um felizardo. Então essa era de ressentimento, essa era de angústias, de mágoas, porque temos que ter, temos que fazer mais, temos que fazer mais, temos que fazer mais, vai acabar nos tornando cada vez mais insatisfeitos e cada vez mais ressentidos. É preciso que as ciências humanas voltem a integrar e a se tornar as ciências que realmente vão ajudar o homem a crescer. Porque senão vamos ter que contratar as agências de propaganda para nos dar um perfil do que é a sociedade. Um abraço a todos. Muito obrigado.